E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Fala aí sobre Lucas Amorim, cara. Eu não tenho muito o que desenvolver sobre isso. Eu até pensei em dividir esse vídeo em duas partes, uma pra falar mal e outra pra defender, mas eu acho que dá pra compilar tudo num vídeo só, porque querendo ou não faz parte do mesmo tema. Inclusive tem muito a ver com o outro vídeo que eu vou gravar, só que vai ser sobre um assunto totalmente diferente, mas acho que acontece um fenômeno muito parecido que com o caso do Lucas Amorim. Deixa eu arrumar essa câmera aqui, fica melhor assim bem melhor. O que acontece? Quem é Lucas Amorim? Ele é um ator brasileiro, né? Pra quem tá inteirado no mundo dos animes, provavelmente já teve algum contato com ele. E... Bom, vamos lá. Bom, ele tem grandes trabalhos na atuação, sabe? É um ator reconhecido. Não, ele basicamente ficou famoso porque quando surgiu o live action de One Piece, aí eu tô falando tudo de cabeça, eu posso estar enganado com data, cronologia, alguma coisa, mas o cerne tá aqui, tá, gente? Que é o quê? Quando surgiu o live action de One Piece, né? Tem o personagem Ace, que é um personagem muito popular, e ele fez uma campanha para ele ser o ator do Ace. Dito isso, o Ace, esse projeto dele com o Ace, não sei se surgiu antes do live action de One Piece, ou se só foi surgir depois de ele fazer tipo uma atuação, cosplay e tal. Eu acho que surgiu depois da série, justamente para ele se promover ou em cima da série ou para a série mesmo, né? Quando eu falo se promover em cima da série, não levo isso como uma crítica, porque não tem nada de errado. É pelo contrário, é bem justo, não tá roubando, não tá matando ninguém. Dito isso, ele não foi escolhido, né? Quem foi o Cholo, que pra quem tá mais habituado com uma série que é bem popularzinha no Brasil, Cobra Kai, é o cara que faz o Miguel em Cobra Kai. E aí, vamos lá. Vamos começar falando da parte das críticas. Por que isso rende um vídeo? Nossa, o que tem de mais nisso aí? Que, cara, tem muita treta envolvendo isso, né, cara? Primeiro, eu acho que o erro foi do Lucas, entre aspas. Não foi erro dele, tá? Mas a fanbase que ele cultivou, querendo ou não, não dá pra falar que não. É uma fanbase tóxica. A fanbase do Lucas Amorim era insuportável, velho. Eu sou um cara que eu não estou dentro da comunidade, vejo muitas coisas e mesmo eu já tive contato com muita gente insuportável. Pessoas que rasgavam o cu se pensassem na possibilidade do Ace, dele não fazer o Ace na Netflix. E que rasgaram, inclusive, quando ele não foi confirmado, quando foi confirmado que foi outro ator. Dito isso, não tem nem muito o que desenvolver aí, a fanbase dele era insuportável, e por que eu coloco uma meia-culpa nele aí nisso? Eu acho que ele poderia ter feito mais vídeos, só tipo assim, galera, se eu não for tá tudo bem, acontece, etc, tal. Vamos lá, primeira parte é isso. Segunda parte. E aí, gente, por que eu não vou me estender? Porque é uma parte que é muito consenso, tá? Todo mundo sabe dessa parte. Mas o jogo inverteu. Então eu acho que muito por conta desses fãs insuportáveis dele, a galera passou a descontar, a zoar de volta. Só que a galera não zoava os fãs, a galera zoava ele. Em youtubers, por exemplo, um que eu vou citar, cara, eu vou citar nominalmente, porque muitas das coisas que eu vou responder aqui, inclusive, foram ditas por ele. Ah, mas você tá pegando coisas que foram ditas por uma pessoa para responder no geral? Sim, porque tem coisa que não foi ele que disse também, e também tem coisa que ele, por ser um grande comunicador, ele espalha. Então, quando ele fala uma coisa em determinada rede social, em determinado vídeo, etc., o público dele segue adiante. Então, assim como o público do Lucas Amorim, por exemplo, espalhava o Lucas for Ace. Então, assim, é bom responder exatamente esse cara que deu um ataque entre aspas, né, que deu respostas, tal. Por quê? Porque ele representa uma voz muito grande de várias pessoas. Eu tô citando Mitch mesmo, não tenho muita coisa a favor dele, pra falar a verdade, nesse caso, né, contra a pessoa dele, não, nada, não conheço o cara, obviamente. Mas nesse caso eu acho que ele foi bem errado, velho, bem errado. E aí, vamos lá. O que aconteceu? Também vamos falar sobre os erros do Lucas primeiro, e aí eu vou rebater algumas coisas, né? Lucas, ele aparentemente zoou, ou criticou, ou ofendeu o Cholo, que é o ator que vai fazer o Ace. Como que com um ataque de pelanca, ataque de inveja, sabe? Tipo assim, você conseguiu o papel, então eu vou te atacar, eu vou soltar uma indireta, eu vou comentar na sua foto. Foi alguma coisa assim.
Eu não vi isso, tá, gente? Eu não vi. E quando eu tô falando que eu não vi, eu não estou falando assim, ou é mentira, hein? Eu estou falando que eu deliberadamente não vi. Então não tem muito como eu comentar sobre algo que eu não vi em lugar nenhum, eu procurei, tá? Pior que eu procurei. Não tanto, porque eu não me importo o suficiente com esse assunto pra vasculhar a internet, não. Pode ter rolado, inclusive não duvido que tenha rolado. Por isso eu vou ir na base do se rolou. Eu não vou afirmar que ele fez algo, porque eu não sei, eu realmente não vi. Então assim, não é que eu tô passando pano, já deixar claro, eu só não vi ele falando isso. Então eu não posso afirmar que o cara falou algo que eu não vi. Que é o quê? Perdão, calma aí. Se ele realmente atacou o Cholo, se ele fez isso, é uma coisa super escrota, ridícula, que assim, não tem nem pra onde desenvolver. Completamente otário, é uma coisa de otário, sabe? É uma coisa de gente invejosa, sabe? Porque assim como você se especializou, fez tudo pra isso, a outra pessoa também fez. Se ela tá lá, ela teve algum mérito. Então não dá pra você desmerecer, xingar, ofender, nada do tipo. Assim, acho que é bem óbvio isso, não precisa ficar, nossa, maquiando, não. Uma coisa bem tranquila de se perceber, né? E o outro erro dele foi o pronunciamento dele, que recebeu muitas críticas, e é aí que eu quero desenvolver. E eu acho que essas críticas são completamente ridículas, cara. Completamente ridículas. Ele dá um pronunciamento que pode falar que teve uma dose de vitimismo, sim, tipo aquela cara chorosa, tipo assim, tal. Mas em resumo, se eu não me engano, ele fez isso até nesse pronunciamento, ele já anunciou um novo projeto, que não é necessariamente pra realmente ser, né, contratado como ator de um personagem, mas para fazer todo esse marketing em cima disso e também buscar evoluir, aprender e etc. Então ele começou esse projeto. Eu não sei se ele continuou, porque sinceramente eu não acompanho. Nunca acompanhei, nunca gostei. E também não gosto dessa campanha dele pro Ace. Tipo assim, a campanha dele, não vejo problema. Eu tô falando do público. É igual eu falei, essa parte do público dele sempre foi muito insuportável. Só que assim, o fato de eu ter todas essas opiniões não me dá direito de ser babaca igual o público dele é. E é isso que vocês fizeram. Primeiramente, distorceram tudo que o cara falou. Eu vou bater em alguns pontos, um por um. Primeiramente, o fato dele falar inglês. Nossa, até aí, mesmo aí ele se comunica em inglês. Sim, é óbvio que ele se comunica em inglês, porque, primeiramente, ele não mudou. Já começa por aí. Não é um cara que ele se comunicava com o brasileiro e começou a se comunicar com o inglês. Não, de quando surgiu, desde os primeiros vídeos, ele se comunicava em inglês, ele falava inglês. Então, assim, não é uma coisa que ele mudou. É tipo você ir num vídeo, não é a mesma coisa, é só um exemplo bem abstrato, mas ao mesmo tempo literal. Tipo assim, não tem como ser abstrato e literal ao mesmo tempo. Deixa eu pensar em outro exemplo melhor. É um exemplo, não, literal, é um exemplo bem literal para você entender o ponto. É como se você fosse comunicar falar com um professor de inglês, num vídeo que ele fala inglês, e fala assim, mas e o brasileiro? Oi, inteligente, se ele sempre se comunicou em inglês, não acho que seja um erro, assim. Mas é vira-lata, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, eu vou esclarecer uma coisa básica. Qual que era o objetivo do projeto dele? Ser aceito como Ace. Beleza. A empresa que faz a série do Ace, da Netflix, do One Piece, é o quê? Americano. O idioma falado original na série é americano. Você acha que ele não tinha que se comunicar com essa galera? E aí eu não vou entrar nem no mérito de tipo assim, mas ele não foi em busca de uma audição, não se esforçou, você ficou gravando um videozinho. Justo. Aí é uma coisa que eu até posso concordar, dependendo dos argumentos. Mas não dá pra você criticar o cara usar inglês, cara. Isso é ridículo, isso é burro. É burro. Você criticar o fato do Lucas Amorim usar inglês, falar inglês nos vídeos, é burro. Porque primeiro, quando ele fala inglês tem legenda em português. Segundo, quando ele fala em português, nos vídeos ele também fala em português. Eles sempre tiram um momento do vídeo pra falar assim, agora falando em português, obrigado, público do Brasil, etc. Então assim, porra, você quer o quê? Você quer o quê? Pô, você tá se fazendo, porque você sabe que se ele realmente tinha o objetivo de engajar com a campanha da questão da Netflix, ele tinha que falar inglês, mano. É óbvio isso. Porra, não é difícil de entender. Se não tinha necessariamente, porque existe a Netflix Brasil, é um grande ponto a mais, sabe? É um pontinho a mais, isso é bem óbvio. Passando por cima desse ponto, uma coisa que que o Mitch fez, não só o Mitch fez, como outras pessoas fizeram, e eu achei ridículo, de uma falta de interpretação de texto enorme. Porque assim, falar assim, não, porque ele está usando a cartada da xenofobia. Cara, em nenhum momento ele falou que foi vítima de xenofobia ou que não foi aceito por xenofobia. Ele falou uma coisa que é fato. É fato, galera.
Ainda mais vocês, porque eu posso falar, vocês que são dessa bolha MIT, entre outros, se fosse outra galera falando o mesmo discurso de xenofobia, vocês apoiariam. Vocês não apoiam porque é o Lucas, entendeu? Então assim, eu tô prevendo, se esse vídeo minimamente pegar uma visualização, o maior fã do Lucas, eu nunca não acompanho um vídeo desse cara, velho. Não ligo pra esse cara. Sinceramente, igual eu falei, pelo contrário, eu odeio a fanbase dele. Ele, assim, tanto faz pra mim, mas... E outra coisa, pelo contrário ainda, vejo alguns vídeos do Meet, tá? Não todos, não sou espectador do canal dele, já, mas apareceu na minha tela, eu vejo e gosto, inclusive. Então assim, não tenho nada contra as pessoas em específico, e não estou de um lado em específico, mas eu tenho que ser honesto com as coisas que eu vejo e com o que eu penso. E o que eu penso é, não dá pra meter esse louco, falar que o cara tava se vitimizando com xenofobia, o discurso dele foi claro, o mercado internacional ainda está bem fechado para sul-americanos. E isso é mentira, cara. Isso é mentira. Tem todo dia lá um sul-americano ganhando Oscar, né? Prêmio. Ganhou agora. Sabe? Tem todo dia lá em Hollywood, né? Um sul-americano. Tem. Poucos. Então, assim, ainda é um mercado fechado. Você tá num argumento que é fácil entrar no mercado. O máximo que você consegue ser um ator brasileiro é uma pontinha, é um papel na Globo e depois algum filme brasileiro nacional, né? Que se é brasileiro é nacional, que não vai ganhar repercussão nenhuma e que provavelmente, dependendo ainda, vai ser ruim. Sabe? Porque é sempre no espectro de comédia. Se você não for um ator de comédia, tipo a Larissa Manoela, o filme não sai tudo isso. Porque, desculpa, a Larissa Manoela é uma boa atriz, mas ela não é comediante. Então, assim, qual que é o contexto que eu quis dizer assim? Você vai pegar um papel em um filme brasileiro e como é filme brasileiro sempre acaba indo pra linha da comédia. Estou generalizando, é óbvio, pessoal, mas o ponto não é falar que todo filme brasileiro é ruim ou que todo filme brasileiro é comédia. Eu estou falando que o mercado internacional está fechado. Isso é bem óbvio. As maiores atrizes brasileiras não costumam ganhar... Eu falo atriz porque eu acho que hoje atrizes, mulheres, tem mais espaço na televisão brasileira por conta das novelas, né? Que normalmente elas são protagonistas e etc. Então elas têm mais espaço, mais fama mesmo, né? Como atrizes. E elas não ganham espaço em obras internacionais. Não ganham. Então assim, é mentira ele falar que o mercado ainda está fechado. Mas ele falou isso após falar que no próprio vídeo, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Eu tô falando de cabeça também, não vi o vídeo de novo. Mas no próprio vídeo ele parabeniza o Cholo, etc. Fala que ficou triste e tal, porque é normal. Sim, não foi um ataque ao Cholo, foi uma conversa com os fãs dele, mas um monte de gente pegou pra atacar e além de tudo, não atacar o que ele falou, distorcer o que ele falou, falar que ele estava se vitimizando e falando que não foi aceito por xenofobia. Não, ele não falou isso, rapaziada, não falou, mano, vocês estão metendo louco. E aí também vai ter uma coisa assim que eu não preciso nem desenvolver. Sim, o Mitch fez isso, fez porque eu vi, ninguém me contou, eu vi. E outras pessoas fizeram isso lá no Twitterzinho, que é o quê? Pegar a questão política. Pra mim é a coisa mais baixa que tem, cara. Você pegar tweet político do cara, ou curtida política do cara, postar lá e falar assim, ó, tão vendo? Porque além de tudo você é covarde. Que pelo menos se você fosse homem, você ia lá e falava assim, pô, ele apoia tal coisa e isso é coisa de arrombado. Fala isso, pelo menos. Agora postar tweetzinho com olhinho e com coisinha, pelo amor de Deus, mano, vira homem. Se for pra pelo menos acusar o cara, não fica nem de insinuação, mano. Fala na cara, fala o bagulho. Mano, é isso mesmo, você é otário. Quem tem essa opinião aí é otário, tá ligado? Acho ridículo você pegar a opinião política pra desmerecer alguém, a não ser que seja uma opinião criminosa, sabe? A não ser que seja uma opinião... Porque assim... Não sei se eu vou... Desculpa te contar aí, né? Mas tem uma galerinha desse lado aí que tá usando de todas essas polêmicas, inclusive a polêmica recente lá do Grisalhinho, né? Que ninguém sabe se morreu. Vocês sabem do que eu tô falando, dos arquivos. Estão usando tudo isso, ó, pra poder ser bem anti alguma coisa, se é que vocês me entendem. Então, assim, se for pra pegar posicionamento político aí, tem muita gente dessa sua galera, generalizando, tá? A galera que eu falo é toda essa bolha que tá atacando o Lucas. Porque é uma bolha bem específica. Toda essa bolha que está atacando o Lucas, tem uma galera que tá nessa bolha de vocês que tem um posicionamento que não é muito legal também. Tem umas falas que não é muito legal também, sabe? Então, assim, você vai mesmo pegar curtida que ele deu em um post de política no Instagram, acho que foi algo assim. Tipo, sério mesmo? Você acha que isso é você é o adulto na sala? Você é o cara fazendo isso? Porra, legal, hein, mano? Legal, maneiro. Maneiraço.
Ah, mas ele não pode curtir tal coisa, assim, eu entendo que, tipo, todo mundo que é de esquerda fala assim, não, como que o cara tá curtindo uma bagulho de direita, um exemplo, né? Tô simplificando. Até um cara de esquerda, de direita talvez faça isso, eu acho que menos, mas ainda fazem, né? É que a galera de esquerda, eu sinto que isso acontece nos meios comuns. Aí, e eu acho que isso acontece na direita muito nos meios fanáticos, tipo bolsonaristas ou uma galera do que é muito fanática por MBL, por exemplo, né? E sei lá. Então assim, existe esse tipo de comportamento, mas ele é ridículo. Ele é ridículo, sabe? Porque na vida real você vai conviver com pessoas de direita, de esquerda, que têm pensamentos sobre guerra que podem até ser absurdos e errados às vezes. Absurdos, não tô falando coisas criminosas, mas pode ser absurdo, tipo assim, tão absurdo quanto falar que o Neymar é pior do que o Daverson, tá ligado? Isso é um absurdo, mas não é crime. Então assim, eu tô falando nesse sentido de absurdo. E é normal, você vai conviver. Dependendo se for um assunto que não te pega, de conversar com aquela pessoa justamente por essas coisas, vocês vão ter outros assuntos. Mas você vai ter que conviver com a pessoa. E tudo bem, você não é obrigado a conviver com o Lucas Amorim, porque ele não é seu amigo, não é seu nada. Mas a partir do momento que você se junta para atacar ele, distorce as coisas que ele fala, né? Taxa ele de algo que ele não fez, que é tipo se vitimizar. Beleza, pode até falar que ele se vitimizou, mas agora falar que ele usou a cartada da xenofobia, não falou em nenhum momento de xenofobia. Ele falou uma frase: o mercado está fechado para os sul-americanos, para latinos, alguma coisa assim. E é verdade. É mentira? Não é mentira. Porra, você vai ser desonesto a esse ponto? O mercado tá super aberto, tá cheio. Pô, ou de dois, ou não tem latino competente e sul-americano competente, ou o mercado não está realmente tão aberto, porque eles pegam papéis específicos ali, um aqui, mas não tem destaque enorme. Não tem, gente, é verdade. Então, assim, vocês distorcem o que o cara fala, e inclusive eu tô me repetindo, tô redundante aqui, pegam a opinião política dele, curtida política dele para atacar ele, como se vocês fossem melhores. Assim, né, galera? A pessoa que discorda de você, ela também acha que você é burro, também acha que você tá fazendo besteira, também acha que você tá apoiando uma coisa super, hiper, mega criminosa, sabe? No sentido de, tipo assim, mano, como que ele apoia isso se destruiu o meu país? A outra pessoa que discorda de você pensa a mesma coisa, gente. A gente tem que parar de colocar a galera como vilão, sabe? Se eu penso diferente de você, e você me acha burro, provavelmente eu também te acho burro. Se você acha que eu sou ruim, mal, eu também acho que você é ruim, mal, provavelmente. Pelo menos em determinados pontos que a gente tem essa divisão de pensamentos. Então, assim, não para com isso, galera. Tá feio, mano. Tá feio. Até que vocês fizeram o Lucas aí foi feio. Não somente isso, começar a ir em outros projetos dele, começar a caçoar de outros projetos dele. E assim, vou propriamente aí. É que eu tô fazendo esse vídeo muito atrasado. Inclusive, ele teria sido bem melhor, porque eu estaria com as coisas mais frescas. Porque eu anotei pra fazer quando saiu essa treta. Acabei não fazendo, mas não vou deixar de fazer, porque eu acho que é um assunto que eu tenho a minhas bolas, né, a falar. E, cara, o Mitch é um cara que ele ficou atacando mesmo, mano. Atacando. Pode falar que não, mas ele ficou atacando seguidamente. Ele só falava desse cara. Tanto que eu vi na minha tela e falei, mano, não quero mais esse cara na minha tela. Eu nem sigo esse cara, sabe? Fazer piada é justo, tá, gente? Fazer piada é totalmente justo. Só que assim, da mesma forma como, por exemplo, vocês criticam o fato dele ter atacado o Cholo, por exemplo, no momento que você fica fazendo live, fazendo piada, falando besteira, que vocês sabem que vocês falam besteira, não é assim, uma coisa é você fazer determinada piada com o seu amiguinho, outra coisa é você fazer com um cara aleatório na internet. Tô falando que é proibido? Não tô falando que é proibido. Tô falando que é babaca. Tô falando que é coisa de otário, sabe? E que ela promove alguma coisa. Quando você tá fazendo uma piada com esse cara, você sabe, talvez você não saiba, mas se não sabe, eu tô explicando. O seu público vai atacar o cara. O seu público vai repercutir isso. E aí, quando você fala, não, mas só tô fazendo piada, mas vai no Twitter, por exemplo, rebater com argumentos, inclusive argumentos que distorcem o que ele fala, eu não sei se eu consigo só levar, tipo, é piada, é zoeira. Você tá zoando aqui quando você tá pegando o tweet político dele, sei lá, texto político, curtida política, isso é zoeira também? Quando você tá falando que ele tá se vitimizando e falando que tá sofrendo de xenofobia, é zoeira também? Não é, então você tá falando sério. Então também não curta essa ideia que muita gente vende, tipo, não, isso aí é só zoeira, é só brincadeira, pô. Não é bem assim, vocês sabem que não é bem assim. Pô, provavelmente esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que os principais pontos que eu vi que a galera atacou ele injustamente, eu desenvolvi. O vídeo foi mais sobre isso,
Sobre os outros pontos, mas a fanbase dele isso, por que eu não desenvolvi isso? Porque é batido já, gente. Tipo, é óbvio que a fanbase dele é insuportável. É óbvio que, pô, muita coisa... Pessoal, até uma coisa que eu esqueci de falar. Da crítica de usar IA pra vender camiseta. Eu acho que ele fez isso. Pô, concordo com a crítica. Eu não acho legal, tá ligado? Não acho legal. Mas assim, não é crime, não é imoral também, sabe? Imoral, tipo, vocês acham imoral? Eu não acho. Só acho que, pô, tipo, não é da hora, sabe? Mas, da mesma forma que, sei lá, não é da hora maionese. Não gosto de maionese. Mas não é imoral comer maionese, sabe? Só não é da hora. Então, assim, deixa aí a opinião de vocês, se alguém vê esse vídeo, né? Eu acho que é um assunto que, igual eu falei, tinha coisa pra falar. E eu acho que a galera é bem justa, claramente tem um lado, pegou raiva dos fãs do Lucas Amorim e acaba descontando tudo nele. O que não é tão correto. Então, é isso.